Fazendeiro solitário. Viu uma criança abandonada com bebê no colo e não esperava isso. E se eu te contar que no interior do Tocantins, em 1848, um homem que havia desistido de viver encontrou duas crianças abandonadas numa estrada de terra? E se eu te disser que aquele encontro, aparentemente casual, obrigou esse fazendeiro solitário a enfrentar fantasmas que ele havia enterrado há anos? Às vezes, a vida coloca no nosso caminho exatamente aquilo que mais tememos, não para nos destruir, mas para nos reconstruir de uma forma que jamais imaginaríamos possível. Esta é a história de como três vidas despedaçadas se entrelaçaram numa dança silenciosa entre dor, esperança e redenção. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com algo profundo dentro de você. Se você gosta de narrativas que mexem com o coração e fazem a gente refletir, se inscreve agora e ativa o sino. Assim você não perde nenhuma história como essa. O interior do Tocantins, em 1848, era um lugar onde o tempo parecia correr de forma diferente, onde os dias se arrastavam sob um sol implacável que rachava a terra e queimava a pele de quem ousava desafiá-lo. Era ali, naquele pedaço esquecido do sertão brasileiro, que vivia Joaquim, um homem de cerca de 28 anos, mas com o olhar de quem já havia vivido décadas inteiras de sofrimento silencioso. Sua fazenda, se é que podia ser chamada assim, era modesta. Algumas galinhas ciscando no terreiro, 2 cavalos no curral, uma horta que ele cultivava mais por necessidade do que por amor à terra. A casa de pau a pique tinha paredes que gemiam com o vento da noite, e um silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer som. Joaquim acordava antes do sol nascer, trabalhava até suas mãos sangrarem e adormecia exausto, tentando afastar os pensamentos que insistiam em visitá-lo na escuridão. Ele não falava muito, não porque fosse rude, mas porque havia aprendido que certas dores não cabem em palavras. As pessoas da vila próxima o conheciam como o solitário, aquele homem que nunca sorria, que nunca participava das festas, que parecia carregar um peso invisível nos ombros largos e musculosos que a lida diária havia esculpido. A solidão de Joaquim não era apenas a ausência de companhia, era algo mais profundo, mais cortante. Era a sensação de que ele havia sido deixado para trás enquanto o mundo seguia em frente. Havia perdido os pais ainda jovem, vítimas de uma febre que devastou a região anos atrás, e desde então vivia sozinho naquele pedaço de chão que mal dava para seu sustento. Ele nunca havia se casado, não porque não quisesse, mas porque acreditava que sua vida não tinha espaço para mais ninguém, que qualquer pessoa que se aproximasse dele acabaria sendo contaminada pela sua maldição invisível. Joaquim cultivava essa solidão como se fosse uma armadura, uma proteção contra novas perdas, novos sofrimentos, novas decepções. Ele se convencera de que estar sozinho era mais seguro, que a dor de não ter ninguém era menor do que a dor de perder alguém. E assim, dia após dia, ele cavava sua própria sepultura emocional, enterrando cada esperança, cada sonho, cada possibilidade de conexão humana. A ironia cruel era que, ao tentar se proteger da dor, ele havia se condenado a uma existência onde a dor era a única companhia constante. Todas as manhãs, Joaquim selava seu cavalo, um animal baio de pelagem desbotada que parecia tão cansado da vida quanto seu dono, e percorria os limites de sua pequena propriedade. Ele verificava as cercas, observava o gado magro que pastava com dificuldade na vegetação esparsa, colhia o pouco que a terra árida oferecia. Havia uma rotina mecânica em seus movimentos, como se ele fosse apenas um corpo cumprindo funções básicas de sobrevivência, sem alma, sem propósito maior. Às vezes, quando o calor do meio-dia se tornava insuportável, ele parava debaixo de uma árvore seca e olhava para o horizonte infinito, perguntando-se se aquilo era tudo o que restava de sua vida.
Será que ele estava destinado a envelhecer sozinho, a morrer sozinho, a ser esquecido como tantos outros que vieram antes dele? Esses pensamentos o perseguiam como sombras, e ele os afastava com trabalho duro, com suor, com cansaço físico que o impedia de pensar demais. Joaquim havia transformado sua existência numa guerra silenciosa contra si mesmo, onde cada dia era uma batalha para não sucumbir completamente ao vazio que crescia dentro dele. Os vizinhos mais próximos moravam a horas de distância e Joaquim raramente os visitava. Quando precisava de algo, ia até a vila montado em seu cavalo ou em sua carroça velha. Comprava o necessário e voltava rapidamente, evitando conversas desnecessárias. As pessoas tentavam puxar assunto, mas ele respondia com monossílabos, com acenos de cabeça, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Havia quem dissesse que ele era orgulhoso, outros achavam que era apenas estranho, e alguns poucos, os mais velhos e sábios, percebiam que Joaquim era um homem quebrado por dentro, alguém que havia desistido de lutar contra a maré da vida. Dona Maria, a senhora que vendia pão na praça, sempre olhava para ele com uma mistura de pena e preocupação, como se soubesse que aquele rapaz forte e jovem estava se consumindo lentamente. Ela, às vezes, tentava oferecer uma palavra de conforto, mas Joaquim agradecia, educadamente, e se afastava, incapaz de aceitar qualquer forma de bondade silenciosa que pudesse quebrar suas defesas cuidadosamente construídas. A fazenda de Joaquim ficava numa região isolada, onde a estrada principal era apenas um caminho de terra batida que serpenteava entre morros secos e vegetação rasteira. Era uma paisagem de uma beleza melancólica, com tons de ocre, marrom e dourado que mudavam conforme a luz do sol se movia no céu. Durante a seca, que durava meses a fio, tudo parecia estar morrendo lentamente. As plantas murchavam, os animais emagreciam, e até o ar parecia mais pesado, mais difícil de respirar. Joaquim conhecia cada palmo daquela terra, cada pedra, cada árvore retorcida pelo vento e pela falta de água. Ele havia nascido ali, crescido ali, e provavelmente morreria ali, sem nunca ter conhecido nada além daquela imensidão árida que se estendia até onde os olhos alcançavam. Havia uma espécie de prisão naquela liberdade toda, uma contradição que ele não conseguia explicar. Ele era livre para ir embora, mas ao mesmo tempo estava preso por raízes invisíveis que o amarravam àquele lugar, aquelas memórias, aquela dor que parecia fazer parte da própria terra. Certa vez, anos atrás, Joaquim havia tentado mudar de vida. Ele juntou suas poucas economias e pensou em ir para uma cidade maior, talvez recomeçar em algum lugar onde ninguém o conhecesse, onde ele pudesse fingir ser outra pessoa. Mas quando chegou o dia de partir, ele olhou para a casa simples, para a terra que seus pais haviam trabalhado com tanto sacrifício e percebeu que não conseguia abandonar aquilo. Seria como trair a memória deles, como admitir que tudo havia sido em vão. Então ele desistiu, desfez as malas que nem havia terminado de arrumar e voltou à rotina que conhecia tão bem. Aquela decisão, ou falta dela, o perseguiu por muito tempo. Ele se perguntava constantemente se havia feito a escolha certa, se não era apenas covardia disfarçada de lealdade. Mas a verdade é que Joaquim tinha medo. Medo do desconhecido, medo de fracassar em outro lugar, medo de descobrir que o problema não era o sertão, mas ele mesmo. E assim, ele se conformou com uma vida que não o satisfazia, mas que era familiar o suficiente para ser suportável. À noite, quando o calor finalmente dava uma trégua e uma brisa fresca soprava do horizonte, Joaquim se sentava na varanda de sua casa e olhava para o céu estrelado. Era nesses momentos que a solidão pesava mais, quando o silêncio se tornava quase tangível e ele podia ouvir os próprios pensamentos ecoando na vastidão vazia ao seu redor. Ele pensava nas escolhas que havia feito, nas oportunidades que deixou passar,
nas pessoas que poderiam ter feito parte de sua vida se ele tivesse sido corajoso o suficiente para abrir seu coração. Havia uma moça na vila, anos atrás, que demonstrava interesse nele. Uma jovem de olhos claros e sorriso tímido que sempre encontrava uma desculpa para falar com ele quando ia ao mercado. Mas Joaquim, dominado pelo medo de não ser bom o suficiente, de eventualmente decepcioná-la ou perdê-la como havia perdido todos os outros, nunca teve coragem de retribuir o interesse. Ela acabou se casando com outro, e ele assistiu de longe, convencido de que havia feito a coisa certa, mesmo que seu coração gritasse o contrário. As lembranças eram como fantasmas que habitavam aquela fazenda junto com Joaquim. Ele se lembrava do pai ensinando-o a montar a cavalo, da mãe cantando enquanto cozinhava, das risadas que um dia encheram aquela casa e agora existiam apenas em sua memória. Ele se lembrava do dia em que encontrou a mãe deitada no chão, consumida pela febre, incapaz de reconhecê-lo, e de como segurou a mão dela até o último suspiro. Lembrava-se de enterrar o pai poucos dias depois, cavando a terra dura com as próprias mãos, porque não havia dinheiro para pagar alguém para fazer isso. Essas imagens o assombravam, mas ao mesmo tempo eram tudo o que lhe restava deles. Joaquim havia aprendido que o luto não tem fim, que a perda irreparável se torna parte de quem somos, que carregamos os mortos conosco onde quer que vamos. E talvez fosse por isso que ele não conseguia seguir em frente, porque seguir em frente significaria deixá-los para trás, e isso seria uma traição que ele não conseguia cometer. Então, ele permanecia ali, preso entre o passado e um futuro que parecia não existir, esperando por algo que nem ele mesmo sabia o que era. Era uma tarde típica de agosto, quando o calor ainda dominava o sertão tocantinense com força impiedosa. Mas o sol já começava sua descida rumo ao horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam com a aridez da paisagem. Joaquim havia passado o dia consertando uma cerca que as cabras insistiam em derrubar. Trabalho árduo que deixara suas mãos calejadas ainda mais machucadas. Ele estava voltando para casa montado em seu cavalo, com o corpo dolorido e a mente vazia, quando algo inusitado chamou sua atenção no caminho. A princípio, ele pensou que fosse apenas o cansaço pregando peças em seus olhos, talvez um animal ferido ou um monte de panos abandonados ao lado da estrada. Mas conforme se aproximava, a imagem foi ficando mais clara e mais perturbadora. Era uma criança, uma menina que não devia ter mais que 10 ou 11 anos, sentada na poeira da estrada, segurando algo enrolado em trapos sujos. Joaquim puxou as rédeas do cavalo e parou a alguns metros de distância, observando a cena com uma mistura de confusão e preocupação crescente. A menina levantou o rosto ao ouvir o som dos cascos do cavalo e Joaquim sentiu algo apertar em seu peito ao ver aqueles olhos. Olhos grandes demais para um rosto tão pequeno, olhos que haviam visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Ela estava suja, com o cabelo emaranhado e o vestido rasgado em vários lugares, os pés descalços, cobertos de feridas e poeira. Mas o que mais chocou Joaquim foi o que ela segurava nos braços, um bebê tão pequeno que parecia ter apenas alguns dias ou semanas de vida, enrolado em panos que um dia foram brancos, mas agora eram de uma cor indefinida, entre cinza e marrom. A criança olhou para ele sem dizer nada, mas seus olhos carregavam um apelo silencioso, uma súplica muda que dispensava palavras. Joaquim desceu do cavalo lentamente, sem fazer movimentos bruscos, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Ele não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, não estava preparado para aquilo. Sua vida era regida por rotinas previsíveis, por uma solidão controlada, e de repente ali estava ele, diante de uma situação que exigia dele algo que não tinha certeza de possuir. "Você está bem?"
Joaquim perguntou com voz rouca, a garganta seca tanto pelo calor quanto pela tensão do momento. A menina não respondeu imediatamente, apenas continuou olhando para ele com aquela expressão que misturava medo, desconfiança e esperança. O bebê nos braços dela começou a chorar, um choro fraco e trêmulo que partiu o coração de Joaquim de uma forma que ele não experimentava há anos. Ele deu mais um passo à frente, e dessa vez a menina se encolheu ligeiramente, apertando o bebê contra o peito em gesto protetor. "Não vou fazer nada. Pode ficar tranquila", Joaquim disse, tentando soar reconfortante, apesar de não ter prática alguma nisso. "O que vocês estão fazendo aqui sozinhas? Cadê seus pais?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor, e imediatamente se arrependeu ao ver o rosto da menina se fechar ainda mais. Era óbvio que não havia paz, que aquelas duas crianças estavam completamente desamparadas, abandonadas à própria sorte numa região onde a morte por fome, sede ou animais selvagens era uma possibilidade muito real. Joaquim olhou ao redor, procurando por algum sinal de outras pessoas, alguma carroça abandonada, cavalos, qualquer coisa que explicasse como aquelas crianças haviam parado ali. Mas não havia nada. Apenas a estrada vazia, se estendendo em ambas as direções, as árvores retorcidas e a vegetação seca que se espalhava até o horizonte. O sol estava descendo rapidamente e logo seria noite. Uma noite sem lua, escura e perigosa. Ele sabia que não podia simplesmente deixá-las ali, mas ao mesmo tempo uma parte dele queria fazer exatamente isso. Queria montar em seu cavalo e voltar para a segurança de sua solidão, para a vida simples que não incluía complicações como aquela. Mas havia algo naqueles olhos da menina, algo na fragilidade daquele bebê que chorava baixinho, que tocava num lugar dentro dele que Joaquim pensava estar morto. Era como se todas as feridas antigas que ele havia enterrado com tanto cuidado estivessem sendo abertas de novo, expondo a carne viva, a dor que ele havia aprendido a ignorar. E pela primeira vez em anos, Joaquim sentiu algo além de vazio. Sentiu compaixão, sentiu responsabilidade, sentiu o peso de uma escolha impossível se formando diante dele. "Vocês precisam de ajuda", ele disse, mais como uma constatação do que como pergunta. A menina finalmente abriu a boca e sua voz saiu tão baixa que Joaquim teve que se aproximar mais para ouvir. "Ele está com fome", ela disse, olhando para o bebê em seus braços. "Eu não tenho nada para dar para ele. Eu tentei, mas..." Sua voz falhou e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo, deixando rastros limpos em meio à sujeira. Joaquim sentiu um nó na garganta, uma emoção que não sabia nomear subindo do peito. Ele não era pai, nunca havia cuidado de uma criança, mal sabia o que fazer com um bebê. Mas ali estava ele, diante de duas vidas que dependiam completamente da decisão que ele tomasse nos próximos minutos. "De onde vocês vieram?" ele perguntou, tentando entender a situação. A menina baixou os olhos e Joaquim percebeu que havia uma história ali, uma história de abandono, provavelmente de violência, de sofrimento que aquela criança já havia experimentado mais do que muitos adultos. A hesitação de Joaquim era palpável, quase física. Ele estava parado ali entre duas realidades. Uma era a vida que conhecia, previsível e segura em sua miséria controlada, e a outra era um mergulho no desconhecido, em responsabilidades que ele não havia escolhido, em complicações que poderiam destroçar o pouco de paz que havia conquistado. Ele pensou em simplesmente levá-las até a vila, deixá-las com alguém mais preparado, mais capaz, alguém que soubesse lidar com crianças. Mas, ao mesmo tempo, sabia que naquela comunidade pequena e pobre, ninguém teria recursos ou vontade de cuidar de duas crianças abandonadas. Elas provavelmente seriam deixadas à própria sorte, ou pior, seriam entregues a alguém que poderia explorá-las, maltratá-las,
Joaquim havia visto isso acontecer antes, havia testemunhado a crueldade que as pessoas eram capazes de infligir aos mais fracos quando achavam que ninguém estava olhando. E a ideia de que aquilo pudesse acontecer com essas duas crianças, especialmente depois de tê-las olhado nos olhos, era insuportável para ele. "Vem comigo", Joaquim disse finalmente, as palavras saindo de sua boca antes que seu cérebro pudesse processá-las completamente. A menina olhou para ele com surpresa e desconfiança renovadas, como se não conseguisse acreditar que alguém estivesse oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. "Não posso deixar vocês aqui", ele continuou, sua voz ficando mais firme conforme a decisão se solidificava. "Vou levar vocês para minha casa, dar comida, água, um lugar para dormir. Amanhã a gente vê o que fazer." Ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Mas a menina não se mexeu imediatamente. Havia anos de abuso, de promessas quebradas, de adultos que haviam falhado com ela escritos em sua postura tensa. Joaquim entendeu que não podia apressar isso, que confiança não se construía com pressa, especialmente quando tinha sido quebrada tantas vezes antes. Então ele simplesmente esperou, mantendo a mão estendida, deixando que ela decidisse no seu próprio tempo. Depois do que pareceu uma eternidade, a menina finalmente aceitou sua mão e Joaquim a ajudou a se levantar, tomando cuidado para não machucar o bebê que ela segurava com tanta força. Joaquim ajudou a menina a subir no cavalo, segurando o bebê por um momento enquanto ela se acomodava. O pequeno corpo em seus braços era tão leve, tão frágil, que ele teve medo de quebrá-lo apenas segurando. O bebê parou de chorar por um instante e olhou para ele com olhos arregalados, e Joaquim sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Uma mistura de terror e ternura que o pegou completamente desprevenido. Ele devolveu o bebê para a menina rapidamente, como se estivesse segurando algo precioso demais para suas mãos calejadas e sujas de trabalho. Montou no cavalo atrás dela, tomando cuidado para que não caíssem, e começou a cavalgar em direção à sua fazenda. Durante todo o caminho, nenhum deles disse uma palavra. O silêncio era denso, cheio de perguntas não feitas e respostas que nenhum deles tinha. Joaquim olhava para a nuca da menina, para o bebê que ela segurava com tanto cuidado, e se perguntava o que diabos havia acabado de fazer. Ele havia aberto a porta para algo que não conseguia controlar, algo que tinha o poder de transformar completamente sua vida. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu de vermelho e roxo, Joaquim teve a sensação de que nada mais seria como antes. A chegada à fazenda foi marcada por um silêncio desconfortável, que parecia pesar mais do que o cansaço físico de todos. Joaquim desceu do cavalo primeiro, depois ajudou a menina e pegou o bebê em seus braços por um breve momento, enquanto ela encontrava equilíbrio no chão. A casa de pau a pique, com suas paredes simples e teto de palha, parecia ainda mais modesta à luz do crepúsculo, e Joaquim sentiu uma pontada de vergonha ao imaginar o que aquelas crianças poderiam pensar daquele lugar. Mas quando olhou para o rosto da menina, viu apenas alívio. Não importava quão simples fosse aquela casa, era infinitamente melhor do que passar a noite exposta ao relento, aos perigos do sertão. Ele abriu a porta de madeira que rangia nas dobradiças enferrujadas e fez um gesto para que ela entrasse. A menina hesitou na soleira, como se cruzar aquele limiar fosse um compromisso grande demais. Mas o choro do bebê, intensificando, a forçou a dar o passo. O interior era simples, uma mesa rústica, algumas cadeiras desemparelhadas, uma rede pendurada num canto, um fogão a lenha que dominava um canto da cozinha. Cheirava a cinzas frias, a solidão antiga, a uma vida que havia parado de tentar ser mais do que apenas sobrevivência. Joaquim acendeu um lampião a óleo e a luz fraca e amarelada iluminou o ambiente, revelando cada rachadura nas paredes, cada teia de aranha nos cantos. "Senta ali", ele disse, apontando para uma cadeira próxima à mesa.
A menina obedeceu, ainda segurando o bebê com força, como se temesse que alguém fosse arrancá-lo dela a qualquer momento. Joaquim foi até um armário velho e pegou o que havia de comida. Alguns pedaços de carne seca, farinha, rapadura, meio pão que havia comprado na vila dias antes. Não era muito, mas era o que tinha. Ele preparou um prato simples, colocou água numa caneca de barro e ofereceu para a menina. Ela olhou para a comida com uma expressão de quem não conseguia acreditar que aquilo era real, de quem havia passado tempo demais com fome para confiar na generosidade alheia. Pode comer, Joaquim disse, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Não vou tirar de você. A menina finalmente soltou o bebê por um momento, colocando-o no colo enquanto comia com uma urgência que partia o coração. Ela devorava a comida como se fosse a última refeição de sua vida, e Joaquim teve que desviar o olhar, incapaz de assistir àquela cena sem sentir a própria garganta apertar. Como é seu nome? Joaquim perguntou depois de um longo silêncio, tentando quebrar um pouco da tensão que pairava no ar. A menina parou de mastigar por um momento, olhou para ele com desconfiança renovada, como se até mesmo compartilhar seu nome fosse uma vulnerabilidade perigosa. Maria, ela disse finalmente, tão baixo que era quase um sussurro. E ele? Joaquim apontou para o bebê. Maria olhou para a criança em seu colo e, pela primeira vez desde que Joaquim a encontrara, algo parecido com ternura genuína atravessou seu rosto. Pedro, ela disse, sua voz suavizando ligeiramente. Ele é seu irmão? Joaquim perguntou, tentando entender a relação entre eles. Maria balançou a cabeça negativamente e um silêncio pesado se instalou. Joaquim percebeu que havia uma história complexa ali, camadas de dor e sofrimento humano que aquela criança carregava sozinha, e ele não tinha certeza se estava preparado para conhecer todos os detalhes. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava entender, pelo menos o suficiente para saber como ajudá-las. De onde vocês vieram? Ele tentou novamente, sua voz mais suave dessa vez. Maria terminou de comer e limpou a boca com as costas da mão suja. Pedro havia adormecido em seu colo, exausto depois de tanto chorar. A gente morava longe daqui, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Minha mãe, ela morreu quando eu era pequena. Meu pai casou de novo e a mulher dele não gostava de mim. Ela batia em mim, me fazia trabalhar o dia todo, não me deixava comer direito. Joaquim sentiu a raiva crescendo dentro dele. Uma fúria silenciosa contra pessoas que eram capazes de maltratar uma criança indefesa. E o bebê? Ele perguntou, embora uma parte dele já adivinhasse a resposta. Maria abaixou os olhos e, quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma tristeza que era profunda demais para suas palavras expressarem completamente. Pedro é filho de uma mulher que morava perto da gente. Ela era muito nova, tinha só 15 anos. Uns homens fizeram coisas ruins com ela. Quando Pedro nasceu, ela não aguentou. Morreu no parto. Ninguém quis ficar com ele. Diziam que era filho do diabo, que trazia má sorte. Joaquim fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela revelação. E você? Por que ficou com ele? Porque ninguém mais ia cuidar dele. Maria disse com simplicidade devastadora. Eu sabia que iam deixar ele morrer. Eu vi eles falando que iam levar ele para o mato, deixar lá. Eu não podia deixar isso acontecer. Então peguei ele e fugi. Joaquim ficou sem palavras. Aquela criança, que não devia ter mais que 10 ou 11 anos, havia tomado para si uma responsabilidade que muitos adultos não teriam coragem de assumir. Ela havia colocado sua própria segurança em risco para salvar um bebê que nem sequer era seu, movida apenas por empatia crescente e bondade silenciosa que contrastavam brutalmente com a crueldade que havia enfrentado. Há quanto tempo vocês estão na estrada? Joaquim perguntou, tentando manter a voz firme. 3 dias, acho. Maria respondeu. Eu tentei dar água para ele, mas não tinha comida. Ele chora muito e eu não sei o que fazer. Eu tenho medo que ele morra por minha culpa.
As últimas palavras saíram entre soluços. E pela primeira vez desde que entrara na casa, Maria desmoronou. As lágrimas correram pelo seu rosto e seu corpo pequeno tremeu com a força do choro contido. Joaquim não sabia como confortar alguém, não tinha experiência com isso, mas instintivamente se aproximou e colocou uma mão no ombro dela. Um gesto desajeitado, mas sincero. A noite avançou e Joaquim preparou um lugar para Maria e Pedro dormirem. Ele ofereceu sua própria rede, colocando alguns cobertores no chão para criar uma superfície macia onde ela pudesse deitar com o bebê. Maria aceitou tudo com uma mistura de gratidão e desconfiança, como se ainda estivesse esperando que a bondade se revelasse uma armadilha. Joaquim disse que dormiria na cadeira, mas na verdade passou a maior parte da noite acordado, observando as duas crianças dormirem. Pedro acordou algumas vezes chorando, e Maria, mesmo exausta, se levantava imediatamente para tentar confortá-lo. Joaquim se sentia inútil, sem saber como ajudar, mas foi até a cozinha e aqueceu um pouco de água com açúcar, algo que sua mãe costumava fazer quando ele era criança e tinha cólicas. Maria deu a mistura para Pedro numa colher, e para surpresa de ambos, o bebê acalmou e voltou a dormir. "Obrigada", Maria sussurrou, e Joaquim apenas acenou com a cabeça, sem confiar em sua própria voz. Havia algo profundamente perturbador naquela cena. Duas crianças desamparadas, um homem que mal sabia cuidar de si mesmo, todos eles tentando sobreviver juntos naquela casa modesta no meio do sertão. E, no entanto, havia também algo estranhamente reconfortante, como se pela primeira vez em anos aquela casa tivesse vida novamente. Na manhã seguinte, Joaquim acordou com o som de galinhas ciscando no terreiro e a luz do sol entrando pelas frestas das paredes. Maria já estava acordada, sentada na rede com Pedro nos braços, olhando ao redor com curiosidade tímida. Joaquim se levantou, esfregou o rosto e foi até a cozinha preparar alguma coisa para comerem. Ele não era um bom cozinheiro. Suas refeições eram funcionais, sem graça, feitas apenas para matar a fome. Mas naquela manhã, ele se esforçou um pouco mais, fritou alguns ovos, aqueceu o pão, fez café. Quando colocou tudo na mesa, Maria olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser o início de confiança. "Vou precisar ir até a vila hoje", Joaquim disse enquanto comiam. "Preciso comprar algumas coisas. Leite para ele, mais comida, roupas limpas para vocês." Maria baixou os olhos e Joaquim percebeu a preocupação no rosto dela. "Você não vai nos deixar lá, vai?" ela perguntou, a voz tremendo. Joaquim suspirou, passou a mão pelo cabelo e olhou para ela. "Não", ele disse, e ao pronunciar aquela palavra, sentiu o peso de uma promessa sendo feita. "Não vou deixar vocês em lugar nenhum. Pelo menos não agora." A decisão de Joaquim de manter aquelas crianças com ele não era baseada em lógica ou planejamento cuidadoso. Era algo visceral, emocional, uma resposta a algo que ele nem sabia que existia dentro dele. Ele havia passado tanto tempo se protegendo de conexões, de responsabilidades, de qualquer coisa que pudesse machucá-lo, que havia esquecido como era sentir-se necessário, sentir-se importante para alguém. Maria e Pedro precisavam dele de uma forma urgente e inegável, e essa necessidade despertava nele algo que há muito estava adormecido. Não era amor, pelo menos não ainda. Era algo mais primitivo, mais instintivo. Era o reconhecimento de que aqui, finalmente, estava algo que valia a pena proteger. Algo que dava sentido à sua existência além da mera sobrevivência. Joaquim sabia que estava entrando em território desconhecido, que provavelmente cometeria erros, que não tinha ideia do que estava fazendo. Mas pela primeira vez em anos, ele não se sentia completamente vazio. Havia propósito naquelas crianças. Havia uma esperança mínima de que talvez, apenas talvez, sua vida pudesse ser mais do que uma lenta marcha rumo ao esquecimento. E por mais assustador que fosse,
Havia também algo libertador em deixar-se levar por essa corrente, em permitir que o acaso transformasse sua existência controlada em algo caótico, imprevisível e paradoxalmente mais vivo. Joaquim preparou a carroça velha na manhã seguinte, colocando alguns sacos vazios que preencheria com suprimentos na vila. Maria observava todos os seus movimentos com atenção, como se estivesse memorizando cada detalhe, preparando-se para qualquer eventualidade. Joaquim percebeu que ela ainda não confiava completamente nele e não podia culpá-la por isso. Quantas vezes aquela criança havia sido traída por adultos que deveriam tê-la protegido? Pedro estava enrolado num pano limpo que Joaquim havia encontrado no fundo de um baú, um dos últimos vestígios da época em que sua mãe ainda vivia. "Vocês vão comigo", Joaquim disse, e Maria pareceu aliviada, como se tivesse medo de ser deixada para trás. A viagem até a vila levaria cerca de 2 horas, e Joaquim aproveitou o tempo para observar discretamente suas novas responsabilidades. Maria segurava Pedro com cuidado, conversando baixinho com o bebê, cantarolando melodias que Joaquim não reconhecia. Havia uma ternura naquele gesto que contrastava com a dureza que a vida havia imposto àquela criança, e Joaquim se pegou pensando em quão injusto era o mundo, em como algumas pessoas nasciam em berços de ouro, enquanto outras lutavam apenas para sobreviver desde o primeiro dia de vida. A vila de São Miguel era pequena, pouco mais que um aglomerado de casas de adobe, e algumas lojas modestas agrupadas em torno de uma igreja e uma praça central. Quando a carroça de Joaquim entrou na rua principal, levantando poeira sob as rodas de madeira, algumas pessoas pararam o que estavam fazendo para observar. Joaquim raramente vinha à vila acompanhado, e a presença de uma criança e um bebê ao seu lado imediatamente chamou a atenção. Ele podia sentir os olhares curiosos, as cabeças se virando, os cochichos começando mesmo antes de ele parar a carroça em frente à venda do seu Antônio. Maria se encolheu ao lado dele, percebendo a atenção que estavam atraindo, e instintivamente apertou Pedro contra o peito. "Fica tranquila", Joaquim disse baixinho. "Eles vão falar, mas não liga." Ele desceu da carroça e ajudou Maria a descer, ignorando deliberadamente os olhares fixos das pessoas ao redor. Joaquim sabia que em comunidades pequenas como aquela, qualquer novidade virava assunto, e ele estava prestes a virar o centro de todas as conversas e especulações. Dentro da venda, seu Antônio, um homem gordo de bigodes fartos, olhou com surpresa para Joaquim e suas acompanhantes. "Joaquim, não esperava te ver por aqui hoje. E com companhia?" ele disse, os olhos curiosos pulando entre o fazendeiro e as crianças. Joaquim manteve a expressão neutra, embora por dentro sentisse uma irritação crescente com a curiosidade invasiva. "Preciso de algumas coisas", ele disse, entregando uma lista que havia escrito apressadamente antes de sair de casa. "Leite, se tiver, farinha, carne seca, feijão e algumas roupas de criança." Seu Antônio pegou a lista, mas seus olhos continuavam fixos em Maria e Pedro. "Suas?" ele perguntou sem rodeios. Joaquim respirou fundo, controlando o impulso de ser rude. "São crianças que precisam de ajuda", ele disse simplesmente. "Vou cuidar delas por enquanto." O silêncio que se seguiu foi carregado de perguntas não feitas, de julgamentos silenciosos, de conclusões precipitadas. Joaquim podia imaginar o que passava pela cabeça do vendeiro. Provavelmente histórias mirabolantes sobre relacionamentos secretos, filhos ilegítimos, escândalos morais. E não havia nada que ele pudesse fazer para impedir esses pensamentos, exceto ignorá-los. Enquanto seu Antônio separava os itens da lista, Dona Benedita, a mulher do padre, entrou na venda e parou abruptamente ao ver Joaquim com as crianças. Ela era conhecida por seu senso moral inflexível e sua língua afiada, e Joaquim sentiu um peso no estômago ao ver a expressão de desaprovação no rosto dela. "Joaquim",
ela disse com voz fria. Que surpresa vê-lo aqui com crianças. O tom deixava claro que não era uma surpresa agradável. Dona Benedita, Joaquim respondeu educadamente, mas sem calor. Ele não tinha paciência para a hipocrisia, especialmente não quando estava tentando fazer algo bom. São suas? Ela perguntou diretamente, os olhos estreitos avaliando Maria e Pedro com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Não, Joaquim respondeu. Encontrei elas abandonadas na estrada. Estou ajudando. Dona Benedita fez um som de descrença, como se achasse aquela explicação insuficiente ou suspeita. Joaquim, você sabe que criar crianças não é coisa simples. E um homem sozinho, sem esposa, cuidando de uma menina, as pessoas vão falar. A implicação era clara e ofensiva, e Joaquim sentiu a raiva subindo como bile em sua garganta. Que falem, Joaquim disse, sua voz saindo mais dura do que pretendia. Essas crianças estavam morrendo de fome na estrada. Eu não ia deixar elas lá. Não importa o que as pessoas pensem. Dona Benedita pareceu chocada com a resposta direta, não acostumada a ser confrontada. Bem, espero que você saiba o que está fazendo, ela disse com um bufar indignado, pegando o que havia vindo buscar e saindo da venda com passos rápidos e furiosos. Seu Antônio observou a cena com desconforto evidente, mas não comentou nada. Ele terminou de separar as mercadorias e Joaquim pagou, agradeceu brevemente e saiu da venda com Maria e Pedro. Do lado de fora, pequenos grupos de pessoas conversavam em voz baixa, olhando discretamente para eles. Joaquim colocou as compras na carroça e ajudou Maria a subir, ignorando os olhares como melhor podia. Mas a tensão era palpável, e ele sabia que aquilo era apenas o começo. A notícia de que o fazendeiro solitário estava cuidando de 2 crianças se espalharia pela vila antes do pôr do sol. E cada pessoa adicionaria seu próprio tempero à história, criando versões cada vez mais distorcidas da verdade. No caminho de volta para a fazenda, Maria finalmente quebrou o silêncio que havia se instalado desde que deixaram a vila. Eles não gostaram da gente. Ela disse baixinho, uma afirmação simples, mas carregada de dor. Joaquim apertou as rédeas da carroça, sem saber exatamente como responder. Eles não conhecem vocês, ele disse finalmente. Nem me conhecem direito, na verdade. Pessoas têm medo do que não entendem e inventam histórias para preencher os espaços vazios. Maria ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. Você se importa com o que eles dizem? Ela perguntou. Joaquim pensou honestamente antes de responder. Eu me importo menos do que deveria, ele disse. Passei muito tempo da minha vida me preocupando com o que os outros pensavam. No fim, percebi que isso não mudava nada, só me fazia infeliz. Então aprendi a não ligar. Havia uma simplicidade naquela filosofia que escondia anos de sofrimento e desapontamento, mas Joaquim não elaborou e Maria não pressionou. Eles continuaram em silêncio até a fazenda, cada um perdido em seus próprios pensamentos, carregando o peso dos julgamentos alheios sobre seus ombros ainda frágeis. Nos dias seguintes, a vida na fazenda assumiu uma rotina estranha, mas funcional. Joaquim trabalhava durante o dia e Maria cuidava de Pedro, limpava a casa com o pouco que tinha, tentava ajudar no que podia. Havia uma dança desajeitada entre eles, cada um tentando entender seu papel naquela configuração improvável. Joaquim não era carinhoso, não sabia como ser, mas era consistente, presente, confiável. Ele acordava cedo, preparava comida, garantia que não faltasse nada. Maria, por sua vez, começou a baixar lentamente suas defesas, permitindo-se relaxar um pouco naquele ambiente que, apesar de simples, era seguro. Pedro estava mais saudável, ganhando peso, chorando menos. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa não parecia apenas uma estrutura de madeira e barro, mas algo que começava a se parecer com um lar.
Joaquim não permitia que esse pensamento se formasse completamente em sua mente. Era perigoso demais, vulnerável demais. Mas ele podia sentir a mudança acontecendo dentro dele, como gelo derretendo lentamente sob um sol tímido. Mas a paz frágil seria testada logo. Certa tarde, enquanto Joaquim consertava um portão quebrado, ele ouviu o som de cavalos se aproximando. Levantou os olhos e viu 3 homens cavalgando em direção à sua propriedade. Ele não os conhecia, mas algo na postura deles, na forma como olhavam ao redor com olhos calculistas, fez todos os instintos de alerta de Joaquim dispararem. Maria estava no terreiro, brincando com Pedro, e ao ver os homens, instintivamente pegou o bebê e correu para dentro da casa. Joaquim largou as ferramentas e caminhou em direção aos visitantes, colocando-se deliberadamente entre eles e a casa, sua postura deixando claro que não eram bem-vindos. "Posso ajudar?" ele perguntou, a voz neutra, mas firme. O homem na frente, um sujeito magro, com cicatrizes no rosto e roupas gastas, desceu do cavalo e se aproximou com uma confiança que beirava a arrogância. "Ouvimos dizer que você tem uma menina e um bebê aqui", ele disse sem preâmbulos. "A gente veio buscar eles." Joaquim sentiu cada músculo do seu corpo tensionar, seu coração batendo mais rápido, a adrenalina começando a correr em suas veias. "Quem é você?" ele perguntou, mantendo a voz controlada apesar da fúria que começava a crescer dentro dele. O homem sorriu, mas não havia humor naquela expressão. Apenas uma crueldade casual que fez Joaquim entender imediatamente o tipo de pessoa que tinha pela frente. E naquele momento, ele soube que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. O homem à frente dos 3 cavaleiros tinha um olhar que Joaquim reconheceu imediatamente. Era o olhar de alguém acostumado a conseguir o que quer através de intimidação e violência. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e havia uma faca comprida presa ao cinto, exibida de forma proposital para deixar claro que ele não hesitaria em usá-la. "Meu nome não importa", o homem disse com um sorriso torto. "O que importa é que aquele bebê pertence ao meu primo. A menina roubou ele e fugiu. A gente veio trazer eles de volta." Joaquim não acreditou numa palavra sequer. O instinto lhe dizia que aqueles homens não tinham boas intenções, que qualquer alegação de direito ou parentesco era apenas uma desculpa para algo muito mais sinistro. "O bebê não pertence a ninguém", Joaquim disse, mantendo sua voz firme apesar do medo que começava a se instalar em seu peito. "E a menina está sob minha proteção. Vocês vão ter que ir embora." O sorriso do homem desapareceu, substituído por uma expressão de irritação mal contida. "Você não sabe com quem está falando, amigo", ele disse, dando um passo à frente. "A gente não veio aqui para pedir permissão. A gente veio buscar o que é nosso." Os outros 2 homens desceram dos cavalos, flanqueando o líder como cães obedientes esperando ordens. Joaquim avaliou rapidamente a situação. Ele estava em desvantagem numérica e provavelmente eles estavam armados além das facas visíveis. Mas ele também conhecia cada palmo daquela propriedade, cada pedra, cada árvore, cada lugar onde poderia ter vantagem se as coisas escalassem para a violência física. Mais importante, ele tinha algo que aqueles homens não tinham, uma razão para lutar que ia além de ganância ou crueldade. Ele estava protegendo 2 crianças indefesas, e essa certeza moral lhe dava uma força que a violência gratuita nunca poderia igualar. "Não sei que história vocês estão tentando contar", Joaquim disse, dando um passo à frente também, recusando-se a ser intimidado. "Mas eu encontrei essas crianças abandonadas, morrendo de fome na estrada. Se vocês realmente se importassem com elas, não teriam deixado isso acontecer. Então façam um favor a si mesmos e saiam da minha propriedade antes que eu perca a paciência." Havia uma ameaça implícita em suas palavras, e o homem percebeu, seus olhos se estreitando enquanto reavaliava Joaquim. "Você está cometendo um erro",
O homem disse, sua voz baixa e perigosa. Ninguém desafia a gente e sai ileso. Você pode pensar que está sendo um herói, mas tudo que vai conseguir é sofrer. Joaquim manteve sua postura, recusando-se a mostrar qualquer sinal de medo, embora por dentro seu coração batesse como tambor. Ele sabia que aqueles homens eram violentos, provavelmente criminosos, e que não hesitariam em machucá-lo se achassem necessário. Mas ele também sabia que se mostrasse fraqueza agora, se recuasse, Maria e Pedro estariam perdidos. Então, ele ficou parado ali, olhando nos olhos daquele homem, comunicando sem palavras que não ia ceder. O silêncio se estendeu por longos segundos, tenso como uma corda prestes a se romper. Finalmente, o homem cuspiu no chão e fez um gesto para seus companheiros. Isso não acabou, ele disse voltando para o cavalo. A gente volta e da próxima vez não vai ser tão educado. Eles montaram e partiram em galope, levantando nuvens de poeira, e Joaquim ficou parado ali por um longo momento, depois que desapareceram de vista, seu corpo tremendo levemente com a descarga de adrenalina. Quando finalmente se virou em direção à casa, viu Maria na porta, o rosto pálido de medo, segurando Pedro tão forte que o bebê começava a choramingar de desconforto. Joaquim caminhou até ela, tentando parecer mais calmo do que realmente se sentia. Eles foram embora, ele disse, embora soubesse que aquilo era apenas verdade temporariamente. Maria olhou para ele com olhos arregalados, cheios de um terror que ia além daquele momento específico. Era o medo de alguém que havia sido caçada antes, que sabia o que homens violentos eram capazes de fazer. Eles vão voltar, ela disse, a voz tremendo. Eles sempre voltam. A gente precisa fugir, precisa sair daqui. Joaquim entrou na casa e gentilmente tirou Pedro dos braços dela, colocando o bebê no improvisado berço que havia construído com caixotes e cobertores. Então, ele se ajoelhou na frente de Maria, forçando-a a olhar para ele. Nós não vamos fugir, ele disse, sua voz firme, mas gentil. Não vou deixar eles levarem vocês, você entende? Eu não vou deixar isso acontecer. Maria olhou para ele com uma expressão que misturava esperança e descrença, como se quisesse acreditar, mas tivesse aprendido da forma mais dura que promessas de adultos raramente eram mantidas. Você não entende, Maria disse, as lágrimas começando a escorrer. Eles não vão desistir, eles vão voltar com mais gente, vão machucar você, vão... Sua voz falhou, incapaz de completar a frase, mas Joaquim entendia o que ela não podia dizer. Quem são eles? Ele perguntou. Você precisa me contar tudo, Maria. Se eu vou proteger vocês, preciso saber contra o que estou lidando. Maria enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo, tentando se acalmar. Então, lentamente, ela começou a contar a história completa. Uma história que era ainda mais sombria e perturbadora do que Joaquim havia imaginado. Aqueles homens eram parte de um grupo que controlava uma área onde Maria havia morado. Um tipo de gangue rural que extorquia fazendeiros pobres, roubava gado e se envolvia em todo tipo de atividade criminosa. A mãe de Pedro, a jovem de 15 anos que havia morrido no parto, havia sido violentada por um dos membros daquele grupo. Quando o bebê nasceu, eles queriam vendê-lo. Havia mercado para bebês órfãos que acabavam sendo criados como mão de obra barata ou coisa pior. Maria, testemunha silenciosa de toda aquela crueldade, havia decidido impedir isso, pegando Pedro e fugindo no meio da noite. Joaquim ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de horror, raiva e uma determinação crescente. Aquela criança, com apenas 10 anos, havia demonstrado mais coragem e senso de justiça do que a maioria dos adultos que ele conhecia. Ela havia arriscado sua própria vida para salvar um bebê que nem sequer conhecia, movida puramente por empatia e uma recusa instintiva de permitir que o mal triunfasse sem resistência. E agora, aqueles homens queriam não apenas recuperar o bebê, mas provavelmente punir Maria por ter desafiado sua autoridade.
Joaquim entendeu naquele momento que ele havia se colocado no caminho de pessoas genuinamente perigosas, pessoas para quem a vida humana tinha pouco valor. Mas, ao mesmo tempo, ele entendeu que não havia volta. Ele havia feito uma escolha quando decidiu ajudar aquelas crianças e agora estava comprometido com as consequências dessa escolha, não importa quão assustadoras fossem. A gente vai ficar, Joaquim disse finalmente, mas vamos nos preparar. Se eles voltarem, vão encontrar uma luta que não esperavam. Nos dias que se seguiram, Joaquim transformou a fazenda numa espécie de fortaleza improvisada. Ele consertou todas as cercas, garantiu que não houvesse pontos fáceis de entrada, preparou armas, um rifle velho que havia sido de seu pai, algumas ferramentas agrícolas que poderiam servir como armas em caso de necessidade. Ele ensinou Maria onde se esconder se algo acontecesse, fez um esconderijo secreto debaixo do assoalho da casa onde ela e Pedro poderiam ficar protegidos. Durante todo esse tempo, havia uma tensão constante no ar, a sensação de estar esperando por algo inevitável e terrível. Maria estava constantemente nervosa, pulando ao menor som, mal conseguindo dormir. Pedro, sensível ao estresse ao seu redor, chorava mais, exigindo atenção constante. Joaquim dormia pouco, acordando ao menor ruído durante a noite, verificando as janelas, caminhando pelo perímetro da propriedade com o rifle nas mãos. A solidão que ele havia cultivado por tanto tempo estava sendo substituída por algo diferente. Responsabilidade, propósito, uma conexão humana que ele havia evitado, mas que agora se revelava essencial para sua transformação. Ele estava mudando. Poderia sentir isso, as barreiras cuidadosamente construídas ao redor de seu coração, começando a rachar sob a pressão daquelas duas crianças que precisavam dele de uma forma que ninguém nunca havia precisado antes. Uma semana depois do primeiro confronto, durante uma noite sem lua, quando a escuridão era quase absoluta, Joaquim ouviu cavalos se aproximando novamente. Desta vez eram mais, pelo menos 5 ou 6, pelo som dos cascos na terra batida. Ele acordou Maria imediatamente, colocou-a e Pedro no esconderijo secreto, cobriu tudo com cuidado e pegou seu rifle. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Havia uma clareza estranha que vinha com o perigo iminente, uma simplificação de tudo ao essencial. Ele não tinha medo de morrer, nunca teve, mas tinha medo de falhar com aquelas crianças, de não ser forte o suficiente, rápido o suficiente, corajoso o suficiente para mantê-las seguras. Os homens cercaram a casa, e Joaquim podia ouvi-los falando baixo lá fora, planejando sua invasão. Ele se posicionou estrategicamente, usando a escuridão a seu favor. E quando o primeiro homem tentou forçar a porta, Joaquim disparou um tiro para o alto. Não para matar, mas para deixar claro que estava armado e disposto a se defender. O som do tiro ecoou pela noite silenciosa e houve um momento de hesitação dos invasores. "Próximo tiro não vai ser aviso", Joaquim gritou, sua voz carregando toda a determinação que sentia. Havia uma escolha impossível se formando diante dele. Até onde estava disposto a ir para proteger Maria e Pedro? A resposta veio de algum lugar profundo dentro dele. Um lugar que não sabia que existia, tão longe quanto fosse necessário. O confronto da noite anterior havia terminado num impasse tenso. Os homens, percebendo que Joaquim estava armado e determinado, recuaram, mas não antes de deixar ameaças claras de que voltariam com mais força. Joaquim havia passado o resto da noite acordado, o rifle no colo, ouvindo cada som da floresta ao redor, esperando por outro ataque que não veio. Quando o sol finalmente nasceu, ele tirou Maria e Pedro do esconderijo. A menina estava pálida e tremendo. Pedro chorava de fome e desconforto. Joaquim preparou comida para eles com mãos que ainda tremiam levemente da descarga de adrenalina. Ele sabia que não podia continuar assim indefinidamente. Eventualmente, o cansaço o venceria, ou os invasores trariam números suficientes para sobrepujá-lo. Ele precisava de ajuda,
Mas a pergunta era: de quem? A vila de São Miguel não era conhecida por sua solidariedade, e ele sabia que muitos provavelmente pensavam que ele havia se metido numa situação por escolha própria. Mas tinha que tentar. Aquela tarde, ele levou Maria e Pedro novamente até a vila, desta vez com um propósito específico: buscar apoio, proteção, talvez até intervenção das autoridades locais. A recepção na vila foi mista e reveladora. Joaquim foi primeiro até a casa do delegado, um homem chamado Coronel Batista, um título o mais honorífico do que funcional, já que não havia verdadeira estrutura policial naquela região remota. O Coronel Batista era dono de terras, tinha influência e, teoricamente, era responsável por manter alguma ordem na comunidade. Quando Joaquim explicou a situação, as crianças abandonadas, os homens ameaçadores, o perigo iminente, esperava encontrar aliado. Mas o que encontrou foi hesitação e até mesmo hostilidade velada. Joaquim, o coronel disse, recostando-se em sua cadeira com a expressão de quem estava ouvindo algo inconveniente. Você entende que se meteu numa situação complicada? Esses homens que você descreve, se são quem eu penso que são, não são pessoas com quem se brinca. Eles têm conexões, são violentos. E você... Bem, você é apenas um fazendeiro pequeno, sem recursos, sem apoio. A implicação estava clara. Joaquim era considerado um problema, não uma vítima. Então o senhor não vai fazer nada? Joaquim perguntou, sentindo a raiva e a frustração crescerem. Vou deixar registrado, o coronel respondeu com um dar de ombros. Mas honestamente, meu conselho é que você devolva as crianças e evite mais problemas. Não vale a pena arriscar sua vida por estranhos. Joaquim saiu da casa do Coronel Batista com uma mistura de raiva e desespero. A mensagem havia sido clara. Ele estava sozinho. As autoridades não iam ajudar. E muitos na comunidade achavam que ele estava sendo tolo ou até mesmo suspeito ao se envolver com aquelas crianças. Ele caminhou até a praça central, onde algumas pessoas se reuniam, e tentou explicar a situação, buscar algum apoio. Dona Maria, a senhora que vendia pão, ouviu com expressão preocupada e ofereceu algumas palavras de encorajamento, mas nada mais concreto. Seu Antônio, o dono da venda, foi mais direto. Joaquim, você é um bom homem, mas isso não é problema seu. Essas crianças vieram de algum lugar, têm história, e você não pode carregar o peso do mundo nos ombros. Havia outros que eram abertamente hostis, repetindo insinuações que Dona Benedita havia plantado, questionando suas intenções, sugerindo que havia algo impróprio num homem solteiro cuidando de uma menina, alimentando rumores que transformavam um ato de bondade silenciosa em algo sujo e suspeito. Joaquim percebeu com amargura que a compaixão humana era recurso escasso, que a maioria das pessoas preferia proteger sua própria paz a se arriscar pelo bem de desconhecidos. Mas nem todos na vila eram indiferentes. Padre Miguel, um homem idoso que servia a pequena igreja local há décadas, procurou Joaquim depois de ouvir os rumores. Ele encontrou o fazendeiro sentado nos degraus da igreja, Maria ao seu lado, com Pedro nos braços, todos parecendo exaustos e derrotados. Joaquim, o padre disse gentilmente, sentando-se ao lado dele. Ouvi o que está acontecendo. Quero que saiba que o que você está fazendo é admirável. Joaquim olhou para o padre com surpresa. Era a primeira palavra genuína de apoio que recebia. Não me sinto admirável, padre, Joaquim disse, a voz cansada. Me sinto perdido. Não sei o que fazer, como proteger essas crianças. E todo mundo age como se eu tivesse feito algo errado ao tentar ajudar. O padre Miguel assentiu compreensivamente. O medo faz as pessoas se fecharem, Joaquim. Elas veem perigo e preferem fingir que não existe, que não é problema delas. Mas alguns de nós ainda acreditamos que fazer o certo vale a pena, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Ele colocou a mão no ombro de Joaquim. Você não está completamente sozinho.
Há algumas pessoas na comunidade que vão ajudar se você pedir, mas precisa pedir. Com a ajuda do Padre Miguel, Joaquim conseguiu formar um pequeno grupo de apoio. Não muito, mas alguma coisa. Havia o ferreiro, um homem forte chamado José, que ofereceu vigiar a fazenda algumas noites. Havia duas mulheres, irmãs viúvas, chamadas Rosa e Helena, que se ofereceram para ajudar com Maria e Pedro, ensinar a menina algumas coisas, cuidar do bebê enquanto Joaquim trabalhava. Era um apoio modesto, mas significava que Joaquim não estava completamente isolado. Mais importante, significava que havia bondade no mundo, que nem todos haviam perdido a capacidade de se importar com o sofrimento alheio. Essas pessoas não tinham muito, eram tão pobres quanto Joaquim, tão vulneráveis aos mesmos perigos, mas ofereciam o que podiam porque entendiam que algumas lutas valem a pena ser lutadas, mesmo quando as chances de vitória são pequenas. Joaquim sentiu uma gratidão profunda que não conseguia expressar em palavras, um reconhecimento de que a bondade silenciosa ainda existia, escondida sob camadas de medo e autopreservação, mas presente e real, quando mais importava. A presença de Rosa e Helena transformou a dinâmica na fazenda de Joaquim. As irmãs traziam uma energia feminina que a casa não conhecia há anos, enchendo o espaço com conversas, risadas, canções suaves enquanto cuidavam de Pedro. Maria, que nunca havia conhecido cuidado materno verdadeiro, começou a florescer sob a atenção gentil das duas mulheres. Elas lhe ensinavam a costurar, a cozinhar pratos simples, a cuidar de um bebê de forma mais eficiente. Pela primeira vez, desde que Joaquim a encontrara, Maria começava a sorrir ocasionalmente, a falar mais, a agir como a criança que deveria ser, em vez da pequena adulta que as circunstâncias a haviam forçado a se tornar. Joaquim observava essas transformações de longe, trabalhando nos campos, consertando cercas, cuidando dos animais, mas sempre consciente daquela nova vida acontecendo dentro de sua casa. Havia algo profundamente curativo naquela cena. Crianças rindo, mulheres cantando, a casa finalmente cumprindo seu propósito de ser um lar em vez de apenas um abrigo contra os elementos. Joaquim não participava diretamente desses momentos, ainda desconfortável com demonstrações abertas de afeto ou intimidade, mas eles o afetavam profundamente mesmo assim. José, o ferreiro, vinha algumas noites e ficava acordado com Joaquim. Os dois homens sentados na varanda, com armas ao alcance, conversando baixo sobre coisas sem importância, ou simplesmente compartilhando o silêncio companheiro. José era um homem de poucas palavras, mas sua presença era reconfortante, um lembrete de que Joaquim não estava completamente sozinho em sua vigília. Você sabe que pode não conseguir vencer, né? José disse uma noite, fumando um cigarro de palha, enquanto olhava para a escuridão além do terreiro. Esses homens, se quiserem mesmo essas crianças, vão encontrar uma forma. São muitos, são violentos, não tem nada a perder. Joaquim considerou aquilo em silêncio. Eu sei, ele respondeu finalmente. Mas não posso simplesmente desistir. Não depois de tudo. Se desistir agora, o que isso diz sobre mim? Sobre o tipo de homem que sou? José deu uma longa tragada e soltou a fumaça lentamente. Diz que você é humano, que tem limitações, que não pode salvar todo mundo, ele disse. Mas eu entendo. Às vezes a gente precisa lutar mesmo sabendo que pode perder só para poder viver consigo mesmo depois. Era uma sabedoria nascida de experiência. E Joaquim sentiu uma conexão com aquele homem, um entendimento silencioso entre duas pessoas que haviam conhecido seu quinhão de sofrimento. Mas nem todo o apoio podia mudar a realidade fundamental. Joaquim ainda era vulnerável, e os homens que ameaçavam sua paz não haviam desaparecido apenas esperando o momento certo. A tensão constante começava a cobrar seu preço. Joaquim dormia pouco, comia menos. Estava sempre alerta, sempre esperando pelo próximo ataque. Maria percebia isso, e mesmo sendo uma criança,
Tentava ajudar de formas pequenas, mas significativas, fazendo comida sem ser pedida, mantendo a casa organizada, cuidando de Pedro de forma ainda mais dedicada para não ser um fardo adicional. Havia uma inversão estranha de papéis acontecendo, onde a criança tentava cuidar do adulto, mostrando a Joaquim que ele não estava apenas dando, mas também recebendo algo precioso, a experiência de ser importante para alguém, de ter sua presença e seu bem-estar genuinamente valorizados. Isso era algo que Joaquim não experimentava há tanto tempo que havia esquecido como era. E a redescoberta era simultaneamente dolorosa e curativa, como sangue voltando a circular em membro adormecido. Ele estava mudando, isso era inegável. As paredes ao redor de seu coração desmoronando tijolo por tijolo, deixando-o exposto e vulnerável, mas também mais vivo do que havia estado em anos. A divisão na comunidade em relação à situação de Joaquim revelava verdades desconfortáveis sobre natureza humana. Havia os que genuinamente queriam ajudar, movidos por empatia crescente e senso de justiça. Havia os indiferentes, que achavam que não era problema deles e preferiam não se envolver. E havia os ativamente hostis, que por razões próprias, inveja, moralismo rígido ou simplesmente crueldade casual, queriam ver Joaquim falhar. Dona Benedita continuava espalhando rumores, sugerindo que aquelas crianças eram fruto de relacionamentos ilícitos de Joaquim, que ele estava usando Maria de formas improprias, que toda a situação era escândalo moral esperando para explodir. Essas histórias encontravam ouvidos receptivos em alguns, especialmente entre aqueles que precisavam de dramas alheios para dar tempero às próprias vidas monótonas. Joaquim tentava ignorar, mas era impossível não sentir o peso da desaprovação social. O olhar julgador quando ia à vila, as conversas que paravam abruptamente quando ele se aproximava. Ele entendia agora, de forma visceral, como é ser marginalizado, ser julgado não pelo que realmente é ou faz, mas pelas histórias que outros inventam sobre você. E esse entendimento criava uma empatia profunda por Maria e Pedro, que haviam vivido suas vidas inteiras nessa margem, sempre vulneráveis, sempre à mercê da crueldade ou bondade aleatória de estranhos. Eles eram reflexos um do outro, Joaquim percebeu. Todos três feridos, todos três buscando algo que nem sabiam nomear. Algo como pertencimento, aceitação, redenção emocional das mágoas que carregavam. A crise chegou numa tarde de setembro, quando o calor do sertão começava a ceder ligeiramente e pequenos sinais de chuva futura apareciam no horizonte distante. Joaquim estava no campo, arando um pedaço de terra com a ajuda de José, quando viram um grupo grande de cavaleiros se aproximando. Não 3 ou 4 como antes, mas pelo menos uma dúzia de homens, todos armados, todos com expressões determinadas. Joaquim largou o arado e correu em direção à casa, seu coração disparando com a certeza terrível de que o confronto final havia chegado. José correu ao seu lado, pegando uma ferramenta agrícola que poderia servir como arma. Quando chegaram ao terreiro, os homens já haviam cercado completamente a propriedade, bloqueando qualquer rota de fuga. O líder do grupo, o mesmo homem cicatrizado do primeiro encontro, desceu do cavalo com um sorriso cruel. "Avisei que voltaríamos", ele disse, sua voz carregando satisfação perversa. "Agora você vai ser inteligente e entregar as crianças, ou vai assistir sua casa queimar com você dentro dela. Sua escolha." Joaquim olhou ao redor, avaliando rapidamente a situação. Ele estava completamente superado em números e armamento. Rosa e Helena estavam dentro da casa com Maria e Pedro, provavelmente apavoradas. José estava ao seu lado, mas 2 homens contra 12 não tinha chance realista de vitória. Todas as preparações, todas as vigílias noturnas, todo o cuidado, nada disso importava quando confrontado com força bruta superior. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que estava derrotado,
Joaquim não conseguia se render. Havia algo dentro dele que se recusava a ceder. Uma força nascida não de coragem, mas de amor sacrificial que ele nem sabia ser capaz de sentir. Você vai ter que me matar primeiro, Joaquim disse, sua voz surpreendentemente firme. E mesmo que me mate, ainda vai ter que passar por essas mulheres lá dentro. Pode ser que você consiga, mas garanto que não vai ser fácil. O líder dos invasores pareceu genuinamente surpreso pela resistência. Você está disposto a morrer por duas crianças que nem são suas? Ele perguntou, como se a ideia fosse completamente absurda. E talvez fosse. Para alguém que nunca havia sentido conexão real com outro ser humano, nunca havia experimentado a transformação que vem de se importar com alguém mais do que consigo mesmo, devia parecer loucura. Mas Joaquim tinha passado por essa transformação e não havia volta. O que aconteceu a seguir foi tão inesperado que Joaquim levou alguns segundos para processar. Do caminho principal apareceu outro grupo de cavaleiros e, para sua surpresa, reconheceu o Padre Miguel liderando um grupo de homens da vila. Não eram muitos, talvez 6 ou 7, mas incluíam alguns dos homens mais respeitados da comunidade. Eles cavalgaram direto para o confronto, colocando-se estrategicamente entre Joaquim e os invasores. Isso acaba agora, o Padre Miguel disse com voz que carregava a autoridade moral que sua posição conferia. Vocês estão em propriedade privada, ameaçando pessoas inocentes. Não vamos permitir isso. O líder dos invasores olhou para o novo grupo com mistura de surpresa e irritação. Isso não é problema de vocês, padre, ele disse, mas havia hesitação em sua voz que não existia antes. Tudo o que acontece nesta comunidade é problema nosso, outro homem disse. Era seu Antônio, surpreendentemente, o dono da venda que havia parecido tão indiferente antes. Somos gente de lei aqui, e a lei diz que essas crianças ficam com quem está cuidando delas. Era mentira, claro. Não havia lei formal naquela região remota, mas a afirmação carregava peso simbólico importante. A presença desses homens da vila mudou completamente a dinâmica do confronto. O líder dos invasores percebeu que não tinha mais superioridade numérica esmagadora. E mais importante, que atacar agora significaria entrar em conflito direto com a comunidade inteira, não apenas com um fazendeiro isolado. Isso teria consequências, criaria problemas que iriam além de 2 crianças sem importância. Joaquim viu o cálculo acontecendo nos olhos do homem, a pesagem de custos e benefícios. Depois do que pareceu uma eternidade, o líder cuspiu no chão e fez um gesto para seus homens. Isso não acabou, ele disse, mas a ameaça soava vazia agora, apenas salvar face diante da derrota. Aquelas crianças ainda são nossas e um dia vamos pegá-las. Mas todos sabiam que era mentira, que aquele confronto havia sido decisivo, que os invasores não voltariam. Eles montaram e partiram, e enquanto desapareciam na distância, Joaquim sentiu seus joelhos fraquejarem, toda a tensão acumulada deixando seu corpo de uma vez. José o segurou antes que caísse, e o Padre Miguel se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você não está sozinho, o padre disse simplesmente. Nunca esteve. As horas que se seguiram foram uma confusão de emoções. Rosa e Helena saíram da casa com Maria e Pedro, todos chorando de alívio. Os homens da vila ficaram por algum tempo, certificando-se de que os invasores realmente haviam partido, conversando baixo entre si, alguns parabenizando Joaquim por sua coragem, outros simplesmente oferecendo presença silenciosa como forma de solidariedade. Seu Antônio puxou Joaquim de lado e disse algo que ficaria com ele para sempre. Eu não aprovei no começo. Achei que você tinha se metido numa confusão desnecessária. Mas ver você disposto a morrer por essas crianças me fez pensar sobre que tipo de homem eu sou, que tipo de comunidade somos. Você nos mostrou algo importante hoje. Joaquim não sabia como responder, ainda processando tudo,
Então apenas acenou com a cabeça em agradecimento. Quando todos finalmente partiram e a noite caiu sobre a fazenda, Joaquim se sentou na varanda com Maria ao lado, Pedro dormindo nos braços dela. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas observando as estrelas aparecerem no céu escuro, sentindo o alívio de terem sobrevivido, de estarem juntos, de finalmente estarem seguros. "Por que você fez isso?" Maria perguntou finalmente, sua voz pequena na vastidão da noite. "Você quase morreu, por nossa causa." "Por quê?" Joaquim pensou cuidadosamente antes de responder, porque era uma pergunta importante que merecia resposta honesta. "Quando meus pais morreram," ele começou lentamente, "eu achei que minha vida tinha acabado também. Continuei vivendo, mas era só ir passando os dias, sem sentido, sem propósito. Eu tinha parado de me importar com qualquer coisa, inclusive comigo mesmo. E então encontrei vocês na estrada e, de repente, eu tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Vocês me deram isso, Maria. Me deram uma razão para viver de novo." Ele olhou para ela, vendo as lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno. "Então a resposta é: eu fiz isso porque vocês me salvaram primeiro. Eu só retribuí." Maria não disse nada, apenas se inclinou contra ele, e Joaquim, depois de hesitar brevemente, colocou o braço ao redor de seus ombros. Era um gesto simples, mas carregava todo o amor sacrificial que ele havia descoberto ser capaz de sentir. Todo o acolhimento que ele podia oferecer, toda a promessa silenciosa de que nunca mais ela estaria sozinha. Nas semanas que se seguiram, a vida na fazenda assumiu uma nova normalidade. A ameaça dos invasores havia passado, e embora Joaquim permanecesse cauteloso, a tensão constante finalmente começou a diminuir. Maria estava mudando visivelmente, ganhando peso, desenvolvendo cor saudável na pele, sorrindo mais frequentemente. Ela havia começado a ajudar na fazenda de formas mais substanciais, cuidando dos animais, ajudando na horta, e Joaquim ficava constantemente impressionado com sua inteligência e determinação. Pedro estava crescendo rápido, começando a responder a estímulos, a reconhecer rostos, a fazer aqueles sorrisos sem dentes que derretem corações. Rosa e Helena continuavam visitando regularmente, trazendo comida, roupas que haviam costurado, histórias e risos que preenchiam a casa. José ainda aparecia ocasionalmente, agora mais como amigo do que como guarda. E lentamente, quase imperceptivelmente, Joaquim percebeu que não estava mais sozinho, que aquela coisa que havia perseguido por tanto tempo sem saber nomear, família, pertencimento, conexão, havia se materializado de forma completamente inesperada. Mas talvez a mudança mais profunda estava acontecendo dentro do próprio Joaquim. Ele olhava no espelho e via um homem diferente do que era meses atrás. Não fisicamente, embora houvesse menos tensão em suas feições, menos peso em seus ombros. A diferença era nos olhos, na forma como olhava para o mundo. A amargura que havia carregado por tanto tempo estava se dissolvendo, substituída por algo que ele identificava com dificuldade como esperança. Não esperança ingênua de que tudo seria perfeito, mas esperança madura de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, escolhas corajosas podiam criar beleza. Ele havia aprendido que família não era apenas sangue, mas escolha. A escolha diária de se importar, de aparecer, de lutar por aqueles que amamos. Havia aprendido que a cura lenta era possível, que feridas antigas podiam cicatrizar quando encontramos propósito maior que nós mesmos. E havia aprendido que o maior milagre não era salvar alguém, mas permitir-se ser transformado por esse encontro, ser quebrado e reconstruído numa versão melhor, mais completa de si mesmo. Joaquim não tinha todas as respostas, não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em sua vida adulta estava genuinamente curioso para descobrir. 6 meses depois daquela tarde tensa em setembro, a fazenda de Joaquim era um lugar transformado.
A casa tinha sido reformada com a ajuda de José e outros homens da vila. Paredes consertadas, novo telhado, uma extensão pequena adicionada para dar mais espaço. O terreno ao redor estava mais cultivado, com horta produtiva, alguns animais saudáveis, cercas fortes e bem mantidas. Mas a maior transformação não era física, era na atmosfera do lugar, na energia que pulsava através daquele pedaço de chão que antes parecia condenado à decadência. Havia vida ali agora, risadas de criança ecoando pelo terreiro, vozes femininas cantando enquanto trabalhavam. O choro ocasional de bebê que representava não sofrimento, mas apenas as necessidades normais da infância. Maria havia se tornado parte integral da fazenda, trabalhando ao lado de Joaquim com dedicação que impressionava a todos. Ela tinha 11 anos agora, mais alta, mais forte, mas sobretudo mais feliz do que quando Joaquim a encontrara naquela estrada poeirenta. Ela chamava Joaquim de tio, um título que ele nunca pediu, mas que aceitava com gratidão silenciosa, entendendo o que significava para ela ter alguém que representasse segurança, constância, amor mesmo que não expressado em palavras floridas. Pedro tinha quase 1 ano, um bebê robusto e sorridente que demonstrava nenhum sinal dos primeiros dias difíceis de sua vida. Ele havia começado a engatinhar, explorando cada canto da casa e do terreiro com curiosidade insaciável que exigia vigilância constante. Joaquim, que nunca havia imaginado ter crianças, descobriu-se surpreendentemente hábil em lidar com um bebê. Havia algo profundamente gratificante em ver Pedro aprender coisas novas, em ser a pessoa para quem ele estendia os braços quando queria colo, em provocar aquele sorriso radiante com brincadeiras simples. Rosa havia ensinado Joaquim como fazer Pedro rir fazendo caretas, como acalmá-lo quando estava agitado, como interpretar os diferentes tipos de choro. E Joaquim, que antes acreditava não ter instinto paternal algum, descobriu que, na verdade, estava apenas esperando pela oportunidade certa para desenvolvê-lo. Não era pai biológico, mas estava se tornando pai em todos os aspectos que realmente importavam. Presença constante, proteção incondicional, amor que crescia dia após dia, mesmo quando expresso de formas desajeitadas e emocionalmente contidas. A relação de Joaquim com a comunidade também havia mudado significativamente. O confronto com os invasores havia sido um ponto de virada, forçando as pessoas a escolherem lados, a decidirem que tipo de comunidade queriam ser. Aqueles que haviam apoiado Joaquim naquele dia formaram laços mais fortes, desenvolvendo amizades genuínas, baseadas em experiência compartilhada e valores comuns. Dona Maria da padaria começou a reservar pães frescos para ele, recusando o pagamento completo. Seu Antônio oferecia crédito na venda quando as colheitas eram fracas. O padre Miguel visitava regularmente, não como autoridade religiosa, mas como amigo, compartilhando refeições e conversas que iam de teologia à agricultura, de política local a memórias de infância. Havia ainda os que desaprovavam. Dona Benedita nunca perdeu oportunidade de fazer comentários ácidos, e alguns outros mantinham distância desconfiada. Mas Joaquim descobriu que não se importava tanto quanto costumava. Ele havia aprendido que não podia controlar o que outros pensavam, apenas como respondia a isso. E sua resposta era continuar vivendo com integridade, cuidando daqueles que amava, construindo vida que fazia sentido para ele, independentemente da aprovação alheia. Um domingo, depois da missa, o padre Miguel puxou Joaquim de lado e fez uma pergunta que havia estado evitando, mas que precisava ser abordada. Joaquim, você pensou sobre fazer isso oficial? Adotar as crianças legalmente? Joaquim havia pensado nisso, claro, mas a ideia parecia complicada demais, envolvendo documentos, autoridades, processos que ele nem sabia por onde começar. Não sei se isso é possível, padre.
Ele respondeu honestamente. Maria tem história, família talvez em algum lugar. Pedro, bem, não tenho certeza de quais são os requisitos legais. O padre acenou compreensivamente. Deixe-me investigar isso para você, ele ofereceu. Conheço algumas pessoas em cidades maiores que podem ajudar, mas Joaquim, independentemente do que os papéis dizem, você já é pai dessas crianças em todos os aspectos que importam. Elas são suas, você é delas. O resto é só formalidade. Joaquim sentiu um nó na garganta com aquelas palavras, uma emoção profunda que não conseguia nomear. A ideia de ser oficialmente pai, de ter aquilo reconhecido, não apenas na prática, mas também no papel, era ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente desejada. As estações passaram, trazendo mudanças sutis, mas significativas. O inverno chegou, relativamente brando comparado ao calor implacável do verão, trazendo chuvas ocasionais que encheram os reservatórios e deixaram a terra mais produtiva. A fazenda prosperou modestamente. Não riqueza, nunca seria isso, mas suficiência, a satisfação de ter o necessário e um pouco mais. Joaquim começou a fazer planos de longo prazo que antes pareciam impossíveis. Expandir a horta, comprar mais animais, talvez construir um galinheiro maior. Eram planos modestos, mas representavam futuro, algo que ele não havia considerado seriamente em anos. Maria demonstrava interesse em aprender a ler e escrever, e Rosa se ofereceu para ensiná-la, usando uma velha cartilha que havia pertencido aos seus próprios filhos, já crescidos e vivendo em outras regiões. Ver Maria debruçada sobre as páginas amareladas, a língua para fora em concentração intensa, formando letras trabalhosamente, enchia Joaquim de orgulho paternal que ele agora permitia sentir sem vergonha ou medo. Certa noite, durante o jantar, Maria fez uma pergunta que pegou Joaquim desprevenido. Você acha que meu pai vai me procurar um dia? Havia ansiedade em sua voz, medo misturado com algo que poderia ser esperança. Joaquim colocou o garfo no prato e pensou cuidadosamente antes de responder. Não sei, Maria, ele disse honestamente, mas se ele procurar, se ele vier, vamos lidar com isso juntos. Você não vai enfrentar nada sozinha nunca mais. Maria ficou em silêncio por um momento, então perguntou mais baixo. E se ele quiser que eu volte? Joaquim olhou nos olhos dela, vendo o medo que aquela possibilidade provocava. Ninguém vai te levar daqui se você não quiser ir, ele disse com firmeza. Você é parte desta família agora. Esta é sua casa, e eu vou proteger isso, não importa o que aconteça. Ele estendeu a mão através da mesa, e Maria a pegou, apertando forte. Promete? Ela perguntou. Prometo, Joaquim respondeu. E ao fazer aquela promessa, sentiu o peso e a beleza de compromissos que nos transformam, de laços que escolhemos que são mais fortes que aqueles impostos pelo destino ou biologia. A redenção emocional que Joaquim experimentava não era dramática ou repentina, era processo lento, gradual, marcado por pequenos momentos de percepção e crescimento. Ele percebeu um dia que não acordava mais com aquele vazio pesado no peito, aquela sensação de estar apenas passando os dias até morte eventual. Agora, acordava com propósito, com listas mentais de tarefas, com antecipação de pequenos momentos alegres, o sorriso de Pedro ao vê-lo, uma pergunta inteligente de Maria, o sabor do café da manhã compartilhado em companhia. Percebeu que ria ocasionalmente, um som que havia sido tão raro em sua vida que quase se assustava quando acontecia. Percebeu que pensava no futuro não com temor, mas com planejamento ativo, visualizando Maria crescida, talvez casada, Pedro se tornando homem, ele próprio envelhecendo cercado por aqueles que amava, em vez de sozinho, como sempre esperara.
Essas percepções vinham em momentos aleatórios, enquanto alimentava as galinhas, enquanto consertava uma cerca, enquanto lavava louças depois do jantar, e cada uma era pequeno milagre, evidência tangível de que transformação era possível mesmo para corações que pareciam irremediavelmente danificados. José veio visitar numa tarde quente, trazendo notícias que circulavam pela vila. Os homens que haviam ameaçado Joaquim haviam sido presos em outra região, envolvidos em roubo de gado e outras atividades criminosas. Joaquim sentiu alívio profundo com aquela notícia. Não havia prazer na desgraça alheia, mas havia segurança em saber que aquela ameaça específica não mais pairava sobre sua família. Você venceu, José disse simplesmente, sentando-se na varanda enquanto compartilhavam chimarrão. Não muita gente teria coragem de fazer o que você fez. Joaquim balançou a cabeça. Não foi coragem, ele disse. Foi impossibilidade de fazer outra coisa. Quando você ama alguém, não tem escolha real. Você faz o que precisa ser feito. José sorriu, um raro gesto de emoção do homem normalmente contido. Isso é exatamente o que é coragem, amigo. Fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo. Eles ficaram em silêncio depois disso, observando Maria brincar com Pedro no terreiro, os dois rindo de algo simples e incompreensível para adultos. Você construiu algo bom aqui, José disse finalmente. Algo que vai durar. E Joaquim, olhando para aquela cena, para a casa que não era mais apenas estrutura, mas lar, para as crianças que não eram mais estranhos, mas família, para a vida que havia construído a partir de escombros de solidão e perda irreparável, acreditou que sim, talvez José tivesse razão. E então, você que ouviu esta história até o fim, permita-se uma pergunta. Quantas vezes você passou por alguém que precisava de ajuda e desviou o olhar? Quantas vezes deixou o medo de complicações impedir você de fazer a coisa certa? Joaquim não era herói, era apenas um homem comum que fez escolha extraordinária num momento crítico. E essa escolha transformou não apenas sua vida, mas a de Maria, de Pedro, e indiretamente de toda uma comunidade que precisava ser lembrada do que significa verdadeiramente se importar com o próximo. Nem todas as histórias terminam felizes. Sabemos disso, mas algumas terminam certas, terminam justas, terminam com a sensação de que algo importante foi preservado no mundo. A família que Joaquim formou com Maria e Pedro não era perfeita, nenhuma é. Eles ainda enfrentariam desafios, ainda teriam dias difíceis, ainda carregariam cicatrizes de suas experiências passadas, mas enfrentariam juntos, e isso faz toda a diferença. Talvez você esteja pensando em alguém na sua vida agora, alguém que precisa de ajuda, de acolhimento, de segunda chance. Talvez você seja essa pessoa que precisa acreditar que redenção é possível, que não é tarde demais para recomeçar, para permitir que outros entrem em seu coração, mesmo depois de tanta dor. A verdade difícil, mas libertadora é esta. Somos salvos, não por evitar conexões por medo de sofrimento, mas por abraçá-las, apesar desse medo. Joaquim ensinou isso através de suas ações, que o amor sacrificial, aquele que se doa sem esperar retorno, é o único que realmente transforma. Esta história é convite à reflexão. Que tipo de pessoa você quer ser quando confrontado com sofrimento alheio? Que legado quer deixar neste mundo que já tem dor demais? As escolhas que fazemos nos momentos críticos revelam nosso verdadeiro caráter. E embora nem todos possamos adotar crianças ou lutar contra bandidos, todos podemos fazer algo, um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, presença quando alguém precisa. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se despertou algo dentro de você, deixe um comentário abaixo. Conte sobre alguma experiência de acolhimento que você viveu, seja dando ou recebendo. Conte sobre pessoas que fizeram diferença em sua vida, simplesmente se importando quando ninguém mais se importava. Suas histórias importam, suas experiências importam.
e compartilhá-las cria a rede de esperança que este mundo tão precisa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações para não perder as próximas histórias que vamos compartilhar. Histórias de superação, de bondade humana, triunfando sobre a adversidade, de pequenos milagres acontecendo em meio às dificuldades da vida real. Porque, no fim das contas, essas são as histórias que realmente importam, as que nos lembram de nossa própria humanidade, de nossa capacidade de amar mesmo quando tudo parece conspirar contra o amor. A história de Joaquim, Maria e Pedro não terminou naquela fazenda no interior do Tocantins em 1848. Ela continua toda vez que alguém escolhe compaixão sobre indiferença, coragem sobre medo, amor sobre solidão. Ela continua em você, se permitir que continue. Até a próxima história, e que possamos todos encontrar nossa própria forma de transformar encontros casuais em laços eternos.